Olá pessoal, dando continuidade então a essa aula inaugural aí de Matemática 5, como eu falei para vocês, agora a gente começa falando sobre avaliação. E a nossa avaliação na disciplina de Matemática 5, ela se baseia em 3 pilares: as provas, as listas de exercício e a participação. A participação nas aulas de Matemática 5 vale nota, e já eu vou explicar como isso vai acontecer, tá bom? Falando sobre as provas, como eu falei para vocês, elas vão acontecer dentro do Moodle, dentro da plataforma Moodle, e você precisa estar lá se quiser fazer a disciplina. Se não, também não precisa, né? Se quiser reprovar, você nem precisa entrar na plataforma Moodle. Tem que entrar, tá bom? Aí a gente tem a questão da prova possuir uma janela de tempo e uma duração. O que é isso, professor? Significa que a prova vai estar aberta por uma janela de 4 horas. Por exemplo, o link da prova vai liberar a 1h30 do dia... Hoje o dia que eu estou gravando isso, 22 de agosto. É um domingo, estou gravando aqui. A 1h30 da tarde do dia 22 de agosto vai liberar o link para a prova. E às 5h30 da tarde vai fechar. Ou seja, você tem 4 horas de janela de tempo para poder acessar essa prova. Mas haverá uma duração de 2 horas, ou 1h30. Isso vai estar bem explícito nas orientações da prova. A duração significa que, a partir do momento que você acessar a prova, começa a contar um cronômetro para você. Cada aluno terá um cronômetro individual. Eu tenho acesso ao horário que o aluno começou a prova e o horário que ele terminou a prova. Eu sei quanto tempo cada aluno levou realizando a prova. Tá ok? Então você vai ali dentro dessas 2 horas fazer a sua prova. Se antes de fechar as 2 horas você enviar a prova, beleza, eu recebo a sua prova lá no sistema e tal, tudo tranquilo. Agora, se o tempo de 2 horas estourar, a sua prova é enviada automaticamente e você não vai conseguir mexer em nada. A questão estava em branco ainda, vai ficar em branco. Ok? Então a duração da prova é algo muito importante. Além disso, você tem um acesso único, ou seja, acessou, fez a prova, enviou, não acessa mais. Tá? E aconselho muito você manter a resolução manuscrita da prova. Por quê? Porque isso pode ser solicitado em algum momento. Tá? Lógico, não vou solicitar 3 semanas depois da prova, não. Mas você está fazendo a prova hoje lá. E eu falo, o Joãozinho já entregou a prova dele. Ô Joãozinho, me manda aí uma foto da tua resolução. Eu posso solicitar. E aí eu vou querer ver como você resolveu aquela prova. Tá entendendo? Ou seja, é importante que você mantenha essa resolução manuscrita. Pelo menos até uma semana, um dia depois da prova, né? Eu quero muito jogar isso aqui fora. Quero muito apagar isso aqui. Não. Você vai fazer no teu caderno a resolução. Então é bom deixar ela lá manuscrita. Até depois para você comparar com a correção e ver o que você acertou, o que você errou. Ok? Então, sempre deixe a resolução manuscrita. É resolução completa. Não é só resposta. É resolução. Passo a passo. Tá entendendo? Bom, e a lista de exercícios? A lista de exercícios a gente usa uma plataforma que é o Google Forms. Nessa plataforma, você tem que usar o login institucional para acessar. Ou seja, você vai lá, usar lá o teu e-mail, joãozinho@aluno.ifsc.edu.br. Se você não tiver com esse login na janela do Chrome que você está usando, você não vai conseguir acessar a lista. Aí vai aparecer uma mensagem lá, permissão necessária. O professor não está deixando eu fazer a lista. Não, significa que você não está logado corretamente. Sem login institucional você não acessa a lista. E aí você perde a lista. Então não vai perder por bobeira. Tá? As listas não serão grandes, eu pretendo trabalhar até 5 exercícios por semana, não muito mais que isso. Tá? E o ideal, como eu falei, é que você faça antes da aula síncrona. Mas ainda assim haverá um prazo até a data da prova, porque você pode acessar a lista quantas vezes você quiser. Antes da aula síncrona eu fui fazer a lista
eram 5 exercícios, eu sabia 2, os outros 3 eu fiquei com dúvida. Ótimo. Você vai levar essas dúvidas para a aula síncrona, você vai perguntar para o professor essas dúvidas, você vai sanar essas dúvidas. Depois da aula síncrona, você pode acessar de novo a lista, alterar as respostas, enviar de novo, e o seu envio ele vai sendo sobrescrito, ou seja, vai valer aquela última que você mandar. Automaticamente o sistema faz isso. Então, você pode alterar as respostas quantas vezes quiser até o dia da prova. A dica é, não deixa acumular. Se você deixar para a última hora fazer as 4 listas, cada lista tem 5 exercícios, vão ser 20 exercícios na última hora. Sabe o que significa isso? Que você não estudou. Porque não adianta fazer os exercícios na véspera da prova. A lista é passada semanalmente para que você estude semanalmente. Este é o motivo da lista. Tá entendendo? Então, aproveite, estude e faça as listas semanalmente. Tá? Bom, e a participação? Como que eu vou avaliar? Primeira coisa, estar logado nas aulas síncronas, dentro da plataforma Moodle. Mas não só logado, participar efetivamente da aula. Eu vou fazer chamada em um determinado momento da aula. Não adianta só o teu nome estar na chamada. É importante que você tenha participado, mandado uma dúvida, contribuído numa resolução, perguntado sobre alguma coisa, contribuído com a resolução de um colega, respondido quando o professor perguntar, entendeu? E o ideal é que você faça esse login com o microfone. Se você tem um computador e que o microfone não está funcionando, você não tem um microfone, um equipamento de microfone, fique tranquilo. Você pode entrar com o computador e ao mesmo tempo entrar com o celular. 2 logins simultâneos, não tem nenhum problema, funciona perfeitamente o Moodle. Tá? E aí você usa o microfone do celular quando você for falar. Mas é muito importante o microfone. Isso aqui torna nossas aulas muito mais dinâmicas, muito mais fáceis de ser trabalhadas. Fácil de você participar, de você contribuir, de você perguntar. Então tenha um microfone. Vai ficar desligado a maior parte do tempo? Vai. Mas tenha um microfone. Beleza? Muito importante isso. Bom, e aí, como é que isso vai ser valorizado, né? Como que entra o valor, a nota de cada avaliação? Vamos lá. As minhas provas, elas valem 10. A gente tem previsto 3 provas, uma para geometria plana, uma para geometria espacial e uma para geometria analítica, e cada prova vale 10. Em cima das notas de cada prova, você vai receber uma bonificação das listas daquela prova. Então, quando chega o dia da prova, eu vou fechar o acesso às listas e vou computar quanto de acerto você teve. Ah, eu acertei 100% das questões. Então, você vai ganhar uma bonificação, é um bônus de 20% da nota da prova. Ah, mas eu acertei 70% só das questões. Então, o teu bônus vai ser de 14%. Ah, eu acertei só 10% das questões. Você tem bônus? Tem, de 2%. Tá entendendo? E aí, então, a nota da prova, ela vai ser constituída justamente pela nota que você tirou no questionário, na avaliação, mais a bonificação das listas. Vamos ver um exemplinho para entender bem isso aí, né? Olha lá, o aluno Paulo tirou 5,8 na prova. Ele não fez todas as listas, ele recebeu uma bonificação de 11%. Qual é a nota da prova do Paulo? Bom, ele tem 5,8 na prova, mais 11% de bônus. O que eu vou fazer? 5,8 vezes 1, esse 1 aqui representa 100%, e esse 0,11 é o 11%, 11 dividido por 100, né? Uma porcentagem na forma decimal, ou 1,11. Fazendo essa multiplicação, eu chego em 6,438. Só que a nota que eu vou registrar para cada um de vocês é uma nota com uma casa decimal apenas. Quando tiver mais de uma casa decimal, seja 6,43, ou 6,47, ou 6,49, ou 6,4001, em todos esses casos eu vou usar arredondamento para cima, com uma casa decimal. Ou seja, a nota do Paulo fica em 6,5. Então, vê, na prova ele estava abaixo da média, um pouquinho abaixo da média. Mas a bonificação ajudou ele a ficar um pouquinho acima da média. Tá? Então a bonificação ajuda, não resolve, não aprova ninguém.
Você tirar 2 na prova, você não vai conseguir chegar na média só com a lista. Mas se você tirar 2 na prova é porque muito possivelmente você não fez as listas. Talvez você tenha até copiado de alguém uma resposta e outra, né? Mas fazer mesmo você não fez. E lembrando, né, que para cada avaliação você vai ter direito então a uma prova de recuperação valendo 8 pontos. A minha recuperação não vale 10 e sem a bonificação da lista, ou seja, só vale bonificação na prova. Na recuperação não vale bonificação. Tá? E lógico, vai valer a maior nota entre as duas. Como é que fica a minha média, então? Foram 3 provas. Soma as 3 provas, divide por 3, você tem a média das provas. Só que essa não é a tua média final. A média das provas, ela vai fazer parte da média final. Como assim? Para chegar na média final, eu vou pegar a média das provas, vou multiplicar por 0,9, ou seja, isso aqui vai valer 90% da média final, ou seja, um aluno que tira 10 em todas as provas, seja usando a lista ou não, né? Ele vai ter um 9 na média final, por enquanto, mais um ponto de participação. Se ele não participar de nenhuma aula síncrona, ele vai ficar só com 9, não vai ficar com 10. Esse ponto de participação, ele vale 1 se você estiver presente em todas as aulas síncronas, ou se você tiver até uma ausência, de preferência justificada. Mais de uma ausência você começa a perder nota de participação, tá ok? Aí, então, a sua média final tem que ser maior que 6 para você estar aprovado na disciplina. Aquilo que vocês já sabem, né? Módulo 5 já estão acostumados. Bom, algumas recomendações finais aqui. Logar-se pontualmente nas aulas síncronas. Então, a nossa aula síncrona vai começar 1h30, esteja lá logado 1h30. Vai começar às 10, esteja lá logado às 10. Portar-se adequadamente, tanto nas aulas síncronas quanto no WhatsApp. Respeito. Esta recomendação aqui é a recomendação de ouro, ó, pessoal. A rotina. Qual deve ser a sua rotina em todas as semanas para estudar a disciplina Matemática 5? A sua rotina deve ser essa daqui. Assistir às videoaulas do YouTube, realizar a lista de exercícios antes de participar da aula síncrona. Porque aí você vai trazer dúvida, você vai trazer perguntas para a aula síncrona. Então eu preciso que você faça essa rotina, ok? Traga suas dúvidas, seja no grupo do WhatsApp ou nas aulas síncronas. Se for ficar ausente numa aula síncrona, justifique, de preferência o mais breve possível, tá? Posso justificar antes, né? Eu tenho uma consulta marcada ali, não tem como mudar o horário, não pode ser fora desse horário, infelizmente, avisa o professor antes, tá? Se você puder mudar o horário e marcar sempre fora do teu horário de aula, é melhor, né? Por isso que você estuda num turno, para no outro turno poder resolver essas outras coisas. Não acho que é necessário, mas se você quiser pesquisar em outras fontes, você procure fontes confiáveis. Na aula síncrona eu vou mostrar um pouquinho sobre esse portal da matemática. Tá? Ele é feito pela OBMEP, é um portal bem interessante. Mas assim, é para ir além. Você que não faz lista, você que não assiste os vídeos do professor Paulo no YouTube, você que não estuda, não tem por que ir além. Faça primeiro o básico para depois ir além. Tá bom? E para finalizar, os nossos horários de aula. Então, a turma de eletroeletrônica, as nossas aulas síncronas, sempre ali às 10 horas da manhã da quarta-feira. Eu coloquei aqui o término às 11h30, mas pode ser que eu passe um pouquinho até às 11h40, 11h45, porque é o horário final do turno da manhã. Tá? Eu prevejo 1h30 de aula síncrona, que normalmente é suficiente. Pode ser que eu ultrapasse um pouquinho isso aqui. Nossa primeira aula síncrona no dia 15 de setembro, ok? Estarei lá com vocês no dia 15 de setembro. Já a mecânica, a turma da mecânica, vai ser nas segundas-feiras, às 1h30 da tarde, né? Da 1h30 até as 3h20. Veja que eu coloquei aqui o horário cheio, mas também vou trabalhar aqui com 1h30 só, tá, pessoal? Então eu devo terminar aqui às 3 horas, né? Às 3 horas no máximo a gente já deve estar liberado. Se eu precisar usar as 3h20, eu vou até as 3h20, mas é raro. Tá? Nossa primeira aula no dia 13 de setembro, a primeira segunda-feira letiva ali. E os meus contatos, preferencialmente o WhatsApp, através do grupo, estará lá.
Ah, mas eu preciso mandar uma mensagem particular, professor. Meu contato está no grupo do WhatsApp, é só entrar lá e mandar no particular para mim, tá? Sem problema nenhum. Se precisar usar o e-mail, recomendo que use esse e-mail aqui, uma conta pessoal do Gmail, tá? Porque o do IFSC que às vezes cai num caixa de spam e tal, e eu demoro para ver. Beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa aula inaugural, uma explicação da disciplina. Espero ter um bom semestre aí com vocês, que vocês possam se dedicar ao máximo para entender, compreender e ganhar em conteúdo aí nessa nossa disciplina. Beleza? Encontro vocês aí na primeira aula síncrona e qualquer dúvida é só entrar em contato. Forte abraço!